O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Num agravamento da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Talvez a maior crise da história, que levou o presidente americano Donald Trump a colocar tarifas contra o Brasil, que na verdade são sanções, não são simplesmente tarifas comerciais. Isso ficou bem claro na ordem executiva que ele baixou para justificar essas tarifas. E ele aplicou a lei Magnitsky contra o ministro Moraes, basicamente justificando essa aplicação pelas violações sistemáticas aos direitos fundamentais dos brasileiros e de cidadãos e empresas americanas. E nós tivemos a repercussão dessa verdadeira bomba diplomática nos últimos dias, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e tem várias perguntas também sobre essa questão. Mas vamos aqui ler um trecho do Trump, da ordem executiva do Trump, sobre as tarifas impostas ao Brasil. E ele deixa bem claro qual é o motivo. Abre aspas. O ministro Moraes tem abusado da sua autoridade para atingir opositores, proteger políticos corruptos e sufocar dissidência, frequentemente em coordenação com outras autoridades brasileiras. Ele autorizou batidas policiais politicamente motivadas, prisões, bloqueios de contas bancárias, apreensão de passaportes, detenções sem julgamento por postagens em redes sociais, investigações criminais sem precedentes, inclusive contra cidadãos dos Estados Unidos por discurso protegido em solo norte-americano, e ordens sigilosas a empresas de mídia social dos Estados Unidos para censurar milhares de publicações e desativar dezenas de críticos políticos, inclusive norte-americanos. Quando essas empresas recusaram-se a cumprir suas ordens ilegais, Moraes impôs multas vultuosas, suspendeu suas operações no Brasil e ameaçou seus executivos com processo criminal. Ele supervisiona, neste momento, a persecução penal de um residente norte-americano por falas feitas nos Estados Unidos. Esses atos, justificados sob o pretexto de combater desinformação, fake news ou conteúdo antidemocrático ou de ódio, colocam em risco a economia dos Estados Unidos ao coagir empresas norte-americanas a censurar discursos políticos, entregar dados sensíveis de usuários ou alterar suas políticas de moderação sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão total do mercado brasileiro. Tais ações também intimidam e restringem a liberdade de expressão nos Estados Unidos, violam direitos humanos e minam o interesse norte-americano em proteger seus cidadãos e empresas. Fecha aspas. Vejam a gravidade do que nós estamos vivendo. Você pode gostar, não gostar do Trump, isso não importa. O governo americano oficialmente, né, o país mais poderoso do planeta, a democracia que é o farol da liberdade dos últimos séculos no mundo, está apontando o dedo para o Brasil e dizendo: no Brasil, o topo do judiciário está promovendo censura e perseguição política e está ferindo direitos humanos. E é por isso que está havendo essa sanção comercial e é por isso que está sendo aplicada, né, ao ministro a lei Magnitsky, que foi criada justamente para tomar ações pelo governo americano contra autoridades em outros países que não respeitem os direitos humanos, né? É uma desmoralização completa, não só da justiça brasileira, mas de todo o regime brasileiro, de toda a estrutura que se criou. E a reação a esse apontamento demonstra justamente por que tudo isso está acontecendo. Quem deveria estar denunciando esses abusos contra os direitos humanos é principalmente a imprensa. O que a esmagadora maioria da imprensa brasileira faz? Com unhas e dentes segue defendendo o regime e todos esses abusos, tentando passar a seguinte mensagem agora, né? Essa vai ser difícil deles conseguirem, né, fazer o povo brasileiro engolir. Mas a militância de redação deveria até ganhar dobrado, né, está tentando passar a narrativa que, na verdade, os Estados Unidos está se transformando numa ditadura por conta do governo Trump, enquanto o Brasil seria
o maior exemplo, a maior representação de uma democracia plena. E perceba que nenhuma militância de redação de esquerda, né, nenhum político de esquerda, ninguém nessa coalizão que conseguiu, né, impor esse regime no Brasil, rebate os argumentos que foram apresentados pelo Trump. Eles gritam soberania nacional, eles falam em defesa da democracia, mas eles não rebatem os argumentos que são apresentados. Por quê? Porque é impossível rebater, né? Qualquer pessoa que tenha a mínima honestidade intelectual sabe que vários casos de violação de direitos humanos aconteceram nos últimos anos. Vários e vários casos. Na verdade, se criou uma estrutura toda de repressão política contra a direita para impedir a revolta popular contra, né, a retomada do Brasil pelo que há de pior no establishment político, no establishment econômico, no establishment empresarial. É disso que nós estamos falando. E o que nós observamos na reação, né, na primeira sessão do Supremo após a sanção ao ministro, foi a confirmação disso tudo. Porque, basicamente, alguns ministros, começando pelo ministro Gilmar, né, o Barroso foi um pouco mais comedido, parece que está um pouco mais preocupado, e passando pelo ministro Moraes, olha os termos que eles utilizaram em relação especialmente ao Eduardo Bolsonaro: entreguista, lesa pátria, participante de organização criminosa miliciana, covarde e traidor. Essas foram as expressões utilizadas. Qual é o problema disso? O problema disso é que esses ministros estão julgando, ou vão ter que julgar o Eduardo Bolsonaro, já que ele está sendo investigado, né? Como é que um ministro pode julgar alguém já apresentando essa pessoa dessa forma? A investigação nem acabou ainda, né? Já é o segundo grau de perseguição, porque o primeiro grau de perseguição é quando você censura e persegue alguém pela sua posição política. O segundo grau é quando essa pessoa vai para outros fóruns, como por exemplo no exterior, denuncia isso e aí ela passa a ser perseguida por conta dessas denúncias. É isso que está acontecendo. Mas os ministros vão lá e basicamente já adiantam o seu julgamento e demonstram uma completa animosidade com o réu. Isso já aconteceu outras vezes, mas agora ficou escancarado. E aí você tem o PT, na figura dos seus líderes, demonstrando solidariedade e apoio completo aos ministros. Ou seja, fica ainda mais evidente que se trata de um grupo, né, a esquerda e alguns ministros, que estão atuando em consonância. E isso dinamita qualquer imparcialidade. Como é que você vai ter imparcialidade se você tem ministros aparecendo lá do lado do presidente, operando, né, com esse tipo de palavra, com esse tipo de discurso contra os opositores do atual presidente, no âmbito de um processo que o ministro, né, de um processo político que está sendo tratado como se fosse uma coisa jurídica. E o ministro, para se defender, dizendo que, na verdade, não parte dele as decisões, ele disse que houveram aí 707 recursos que foram apresentados ao tribunal e todos eles foram negados com a concordância ou da turma ou do próprio plenário, né? Com 0 recursos aprovados. E ele apresentou isso como uma justificativa, né, de devido ao processo legal. Ou seja, não houve um único recurso ao tribunal sendo aprovado. Nós tivemos nos últimos anos um festival de abusos. E todo brasileiro no final sabe disso. A diferença é que o pessoal da esquerda aplaude, apoia, gosta, acredita que é a melhor coisa do mundo você ter uma corte constitucional perseguindo os opositores políticos, né? E a direita está sofrendo essa perseguição. E a esmagadora maioria das pessoas simplesmente baixa a cabeça, fecha a boca e produz a espiral de silêncio que marca qualquer regime autoritário, né? Agora, o que deve acontecer daqui para frente? Eu vejo um cenário bastante complexo porque o PT em si acredita que essa disputa gera um ganho eleitoral de curto prazo e que está alinhada ao objetivo de longo prazo, que é destruir a economia brasileira e consolidar um regime autoritário dos sonhos deles, né, como a Venezuela, como Cuba, como China e assim por diante. É o que eles tratam como uma verdadeira democracia. Já o pessoal do Centrão está numa situação de não concordar completamente com o PT, mas ficar dependente do próprio Supremo, já que o Supremo é quem julga, né, os deputados e senadores,
E esse movimento todo que levou o Lula para a presidência acabou gerando a anulação de praticamente todos aqueles processos da Lava Jato, né? Então, como é que eles podem manter essa blindagem e ser contra o tribunal que promoveu essa anulação em massa, né, desses casos? Então, o Centrão, apesar de ter muito poder, fica numa sinuca de bico. O que eles gostariam mesmo é de um candidato que pudesse fazer de conta, né, pudesse aparecer como um candidato de direita, que tivesse o voto que eles chamam de bolsonarismo, ao mesmo tempo que fosse aí não um incômodo para o sistema. E esse tipo de coisa ficou mais difícil agora por conta dessas medidas, que são apenas, aparentemente, medidas iniciais, como tem aparecido aí na imprensa. Outros ministros podem ser alvo dessas sanções. Se gera um cenário muito perigoso para o sistema financeiro nacional, porque, segundo o Metrópolis, o ministro Gilmar teve aí uma janta com pessoas do partido do Bolsonaro. E aí ele disse nessa janta, segundo a imprensa, que se houvesse essa imposição de sanção, o Supremo poderia definir que os bancos brasileiros deveriam atender, por exemplo, manter conta de ministro. Só que se os bancos brasileiros fizerem isso, há a possibilidade dos americanos dizer não, isso você está cometendo aí um desrespeito à nossa lei Magnitsky, então você não pode mais participar do sistema SWIFT, né? O sistema integrado dos bancos para participar aí das transações financeiras no mundo inteiro. É basicamente desconectar o banco, se assim os americanos quiserem. E aí nós não temos mais conexão com o mercado financeiro global. Entenderam o problema? Fora que os Estados Unidos, como a gente já falou algumas vezes, eu tenho reforçado isso porque acho que pouca gente percebeu, tem um papel fundamental na estrutura de tudo que funciona no Brasil. Quase todas as empresas têm servidores nos Estados Unidos. A base do real são os títulos do Tesouro Americano, centenas de bilhões de dólares. O próprio Supremo, outros órgãos do governo, rodam em cima de servidores norte-americanos ou de sistemas norte-americanos. Se você pensar em tudo que se usa nas empresas, tudo que você pessoalmente usa no dia a dia, é tudo sistema americano, ou quase tudo sistema americano. O presidente dos Estados Unidos tem a capacidade de ordenar sanções que impeçam o acesso a esses sistemas. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Então, me parece que muita gente não tem a exata noção do quanto isso pode ser negativo para o país. Eles estão efetivamente brincando com fogo. A verdade é que o único caminho para solucionar esse problema seria, de fato, uma espécie de anistia ou qualquer outra ferramenta que faça cessar esse ambiente de censura e de perseguição política, né? É isso que precisa acabar. Se isso acabar, tudo se resolve no Brasil. Mas, obviamente, que aqueles que montaram e se beneficiaram desse estado de coisas não têm interesse de fazê-lo. Há uma série de perguntas aqui sobre se há como fazer um bypass, né, dessa lei Magnitsky, dessas sanções. Como ter certeza que o Banco do Brasil, por exemplo, cancelou a conta de Moraes, assim por diante, e tem várias perguntas nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, o mais importante não é isso, pessoal. Eu vejo que está todo mundo, né, querendo saber como é que é a aplicação exata, mas o mais importante não é isso. O mais importante é o fato do governo americano ter definido o regime brasileiro como um regime autoritário que censura e persegue pessoas. Esse é o aspecto mais importante de toda essa história. Agora, em relação às sanções, é muito simples, né? E tem muita gente que desconhece como é que elas são aplicadas. Em tese, empresas que queiram participar não só do mercado americano, mas do sistema americano, né, de negociação, que é baseado no dólar, que é baseado aqui nos Estados Unidos, precisam cumprir essas sanções, ou seja, não podem ter negócio com essas pessoas. Se isso não acontecer, essas empresas podem ser vedadas, não só a participar do mercado americano, o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma operação aqui nos Estados Unidos, mas fazer parte do envio de recursos. Sem isso, o banco tem muita dificuldade de operar, vai ficar um banco fechado no próprio país, como acontece em outras ditaduras, né? Você tem hoje a maior parte do financiamento das empresas brasileiras vindo do exterior. São bilhões e bilhões de dólares. Como é que esse dinheiro vem se o Brasil não está mais conectado no sistema internacional? Nós temos as empresas necessitando fazer pagamentos para o resto do mundo. Como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai receber recursos sem estar integrado ao sistema? É um colapso completo do sistema financeiro se isso acontece. Então é esse risco,
que nós estamos correndo. O sistema pretende blindar o Xandão e levar o país todo junto? É possível? Claro que é possível, né? E esse é o conflito interno que está se desenvolvendo dentro do establishment e que vai definir o futuro do Brasil. Não me parece que seria o cenário mais provável, porque nesse cenário há um prejuízo muito grande para muitos integrantes do sistema. Me parece que o cenário mais provável seria o de acomodação, que é algo bastante comum no Brasil, né? Algum tipo de acordo em que se tenha uma anistia de algum jeito, né? E basicamente se baixe essa fervura, porque o potencial negativo é muito grande para a gente. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.